Você sabia? Plantio de milho em época de redução de chuvas sem irrigação é um risco. O cultivo do milho em segunda safra tem sido cada vez mais atrativo aos produtores, mas seu plantio em uma época de redução de chuvas, luminosidade e temperatura são riscos para o desenvolvimento da cultura. Métodos para irrigação, então, acabam sendo estratégicos para contornar a possível estiagem prolongada e garantir melhor rendimento. Mas quando esse investimento realmente vale a pena? Qual o método de irrigação é mais viável para a sua lavoura? Neste vídeo, vamos responder a todas essas questões. Plantação de milho irrigado. Quando é uma boa alternativa? A época de semeadura do milho é geralmente definida pela distribuição das chuvas, que influencia diretamente na oferta de água no solo. O consumo de água no milho varia entre 500 mm e 800 mm em seu ciclo completo de desenvolvimento. No caso do milho safrinha, por ser semeado entre janeiro e março, há limitações como redução de chuvas, radiação e quedas de temperatura. Com a possibilidade de veranicos nos dias após o plantio, aumentam-se os riscos de perdas na colheita, principalmente quando a falta de água ocorre em períodos críticos de desenvolvimento da planta. O milho é uma planta de fácil adaptação, mas há diferentes respostas de produtividade dependendo da época e intensidade de déficit hídrico. Uma estiagem prolongada antes da polinização pode significar queda de 50% na produção. Deficiências posteriores resultarão em danos de 25% a 30%. 2 dias de estresse hídrico no florescimento diminuem o rendimento em aproximadamente 20%, de 4 a 8 dias, mais de 50%. O grande risco de veranicos leva o agricultor a investir mais em tecnologia. A irrigação, portanto, é uma alternativa que pode definitivamente impulsionar o rendimento do milho. Em geral, a irrigação é uma prática que aumenta a produção do milho. Fatores para você considerar antes de instalar a irrigação. 1. Distribuição de chuvas e quantidade de água. A necessidade de irrigação diminui à medida em que se move de regiões mais áridas e semiáridas para regiões úmidas do país. É comum na região dos cerrados a ocorrência de veranicos, períodos secos em meio a períodos chuvosos, que causam quebra de produtividade e qualidade dos grãos. Caso seus planos sejam a produção de semente, é interessante investir no processo de irrigação, mesmo que essa estrutura fique aparentemente inutilizada durante parte do período chuvoso. Se seu interesse for o cultivo de milho verde para indústria ou consumo in natura, é imprescindível irrigação frequente ao longo de todo o ciclo. 2. Necessidade de água da cultura do milho. A quantidade de água que o milho utiliza durante o ciclo é chamada de período sazonal. Isso pode variar com as condições climáticas da região onde é cultivado. Há um período durante o ciclo do milho em que mais água é consumida diariamente. No caso do milho, esse período coincide com o florescimento e enchimento de grãos. A quantidade de água usada pela cultura por unidade de tempo nesse período é chamada de demanda de pico, ponto máximo de requerimento de água que as plantas apresentam. O sistema de irrigação deve ser capaz de fornecer a quantidade sazonal de água à cultura, bem como suprir a demanda de pico. A quantidade sazonal de água requerida pela cultura deve ser comparada com a quantidade de água disponível na fonte durante o ciclo. 3. Efeito da irrigação na produtividade do milho. Além do efeito direto da disponibilidade de água para as plantas, outros fatores contribuem para que a irrigação proporcione aumento de produtividade. São eles: o uso mais eficiente de fertilizantes, a possibilidade de emprego de uma maior densidade de plantio e do uso de híbridos que respondem melhor à irrigação. 4. Fontes de água. Você deve analisar as fontes de água para verificar se são capazes de suprir a necessidade hídrica da cultura. As principais fontes para irrigação são rios, lagos ou reservatórios, canais ou tubulações comunitárias e poços profundos. Vários fatores devem ser considerados na análise da adaptabilidade da fonte para irrigação, entre eles: distância da fonte, altura em que a água deve ser bombeada, volume de água disponível, no caso de lago ou reservatório, vazão da fonte no período de demanda de pico da cultura, qualidade da água. O fator mais importante que determina a necessidade de irrigação de uma cultura em uma região é a quantidade de distribuição das chuvas. Se você deseja adotar a plantação de milho irrigado, deve prestar atenção também às quais híbridos são melhores para as condições de lavoura. É importante ter definido se a produção será para pastagem, silagem ou grãos, quais equipamentos são necessários e o que esperar desse sistema. Em geral, o interesse pela irrigação costuma aumentar quando ocorre estiagem, com quebra ou perda de produção. Por outro lado, está cada vez mais comum o produtor adquirir sistemas de irrigação sem verificar se a cultura necessita ou responde à irrigação.
E o principal, se a fonte d'água de que dispõe é suficiente para atender à necessidade hídrica da cultura. Considere tudo isso na ponta do lápis ou na tela do computador, antes de decidir optar ou não pela plantação de milho irrigado. Se a decisão for favorável à irrigação, deve ser realizada então a seleção do método e sistema de irrigação. Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!